Olá, fashionistas! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa de moda preferido. Na edição de hoje está cheia de estilo e muita tradição. E é claro que estamos falando dela, da festa junina. A festa junina é uma época do ano bem tradicional, onde as pessoas gostam de inovar nos looks, mas sem deixar a tradição de lado. E é isso que falaremos hoje. Tem várias tendências que estão em alta agora em 2025, inclusive a gente tem uma aula que fala especificamente das tendências que estão em alta agora nesse ano, e essas tendências dá para facilmente adaptar e usar na festa junina. Na aula das tendências desse ano, a gente consegue perceber que tem muito isso da sofisticação, de usar coisas até em eventos mais casuais, mas sem deixar a elegância de lado. Então, na tendência de 2025, a gente percebe que tem muito esse padrão de estar elegante, de estar alinhado, independente da ocasião. Sempre estar bem arrumado mesmo, mas sem perder a essência daquele lugar ou daquela ocasião. E isso a gente pode manter facilmente dentro da festa junina. E tem muitas tendências que dá para adaptar e fica bem legal também. Por exemplo, o xadrez, ele é uma coisa que todos os anos está na festa junina. Inclusive, tem uma coisa que todo mundo faz, comprar uma blusa xadrez só para festa junina, usa ela na festa junina, guarda no guarda-roupa e quando chega a época da festa junina, desenterra aquela blusa para usar de novo naquele ano. Eu falo porque eu também já fiz isso. Mas uma dica interessante aqui, para não acontecer isso, é você adaptar as tendências. Para, independente do ano que for, você conseguir usar aquela peça de novo. Então, às vezes a gente compra uma roupa só para usar na festa junina e deixa ela presa no guarda-roupa. E às vezes, quando você vai desenterrar ela no ano seguinte, ela já não tá legal, porque o tecido fica envelhecido, porque passou muito tempo guardado, ou manchou e você nem percebeu. Então, é uma coisa que você nem consegue usar de novo como achou que usaria. Então, uma dica legal é você adaptar as tendências para que a peça que você comprou na festa junina consiga usar em outras épocas do ano também. Uma dica interessante é, o xadrez, ele está sempre dentro da festa junina. Porém, se a gente for trazer para a tendência do sofisticado e para essas tendências que a gente vê em 2025, o xadrez ele não fica tão legal, mas vai depender, obviamente, do tipo de xadrez. Geralmente, na festa junina, se usa aquele quadriculado muito grande, muito chamativo, às vezes com 2, 3 cores, e isso particularmente não fica legal dentro das tendências de 2025, porque a gente pode observar que é uma paleta muito distinta. Então, tem o marrom, o mocamuça, que é a cor principal e é a cor que mais está se usando em 2025, e tem os tons coloridos. Então, a gente vê muitas pessoas usando o amarelo manteiga, o rosa bebê, o azul bebê e até mesmo o pistache. Dentro dessas cores coloridas, a gente consegue perceber que tem um padrão. Elas são todas cores brilhantes, cores que remetem a doce. É uma cor bem doce mesmo. Então, o que a gente consegue perceber? Que cores muito chamativas e um excesso de cor, e um excesso de paletas aqui, não vai ficar legal. Então, combinações em quadrado, em triângulo, são cores que não vão ficar legais. Até mesmo combinação das cores opostas. Dentro desse padrão, a gente consegue perceber que são cores que combinam muito bem entre si e que você não precisa estar pensando demais. Porque, por exemplo, o azul e o vermelho são cores bem opostas. Então, para você combinar eles, você vai ter que pensar demais, adaptar o tom. Se é uma cor mais escura, a outra vai ter que ser mais clara. Você nunca consegue usar tons muito próximos no sentido de os dois serem escuros ou os dois serem claros. Então, uma dica é você manter uma paleta de cores específica. Então, ou você mantém tons coloridos, ou você mantém tons mais padrões. Então, uma dica bem legal para te adaptar bem a essas tendências, tanto em cor quanto no quesito xadrez, é escolher uma cor só. Então, dá preferência para aquele xadrez que é mais liso, que não tem tanto aquele excesso visual e, principalmente, quadriculados menores. A gente tem uma diferença muito grande em questão de imagem, em questão visual, de um quadriculado grande para um pequenininho.
Então, para você manter a sofisticação, mas continuar usando xadrez, uma dica legal é prezar pelos aqueles quadriculados menorzinhos, que não tem tanto excesso de cor, que são mais delicados mesmo. Porque tem aqueles com muita listra, muita cor, acaba não ficando legal para aquela ocasião, porque ficou com aquele ar de que tá difícil de combinar ou que alguma coisa não está encaixando ali. Então, a primeira dica é essa, preza por estampas mais delicadas. A mesma coisa a gente vale para a estampa de flores, a famosa chita. Tem aquela chita bem decorada, com muitas flores, aquela coisa bem maxi mesmo. Mas também tem as mais delicadas, que particularmente fica mais bonito, porque não sendo tão exagerado, você consegue usar até no seu dia a dia, sem ser só na festa junina. Porque quando é aquela flor muito grande ou muito colorida, as pessoas já caracterizam por ser da festa junina. Então, às vezes, você prezar por coisas mais delicadas, coisas mais padrões, fica bem melhor do que um exagero. Dentro da festa junina tem muito disso de roupas mais exageradas, muito tule, muito babado, muito laço. A tendência do laço foi uma tendência muito forte em 2024 e as pessoas estão usando muito em 2025. Laço na festa junina no cabelo, na roupa, no sapato. Esse ano a gente vê as pessoas colocando laço em tudo, até em festa de aniversário. Laço virou tema de festa de aniversário, para vocês terem ideia do qual essa tendência do laço veio forte do ano passado para esse ano. E é uma tendência que você consegue usar o ano todo. Então é dessas coisas que nós estamos falando. Coisas que vão movimentar o seu guarda-roupa e não fazer com que a roupa fique parada séculos e séculos e quando chegar finalmente uma oportunidade para você usar aquela roupa nem tá mais tão legal assim. Porque quando a roupa está envelhecida, já não fica algo tão legal esteticamente. Outra dica legal também, seguindo essa mesma linhagem das estampas, é combinar com cores mais neutras, para te deixar com um visual mais limpo. Dentro da festa junina tem muito excesso de cor, mas você pode estar adaptando para outras tendências. Porque nessa altura do campeonato deve ter vindo um questionamento. Será que eu realmente consigo adaptar o que eu uso no meu dia a dia e as tendências para a festa junina? Isso é totalmente possível. Mas para responder essa pergunta, a gente tem que ter em mente dois quesitos. O primeiro deles é a tradição e a reinvenção, que seria justamente você inovar, combinar tendências. E o que tem entre a tradição e a reinvenção? Tem justamente um impasse bem no meio. O que seria isso? Você pensar no que você está combinando. Então, às vezes, tudo isso que você usa no dia a dia dá para facilmente ser colocado em peças na festa junina. Então, um xadrez mais delicado, como eu falei, dá para facilmente usar com uma blusa com recorte diferente, esses conjuntos que a gente vê em alfaiataria. Dentro da festa junina fica muito bonito, porque o xadrez ele não precisa ser necessariamente colocado na roupa. Como eu falei, dá para colocar num lacinho, no acessório de cabelo. Também dá para você fazer coisas diferentes na maquiagem. Então, às vezes é só você mesmo ir adaptando as tendências. Outra dica interessante é a questão de blusas com recortes mais diferentes. Porque o que faz chegar numa festa junina e parecer que tá todo mundo igual, que você não tem aquele seu original e aquela diferença de todo mundo. Porque às vezes é muito bom chegar num lugar, estar dentro do padrão de vestimenta, mas ter o seu original, ter o que te diferencia das outras pessoas. Então, às vezes, mudando o recorte da blusa já facilita muito, porque roupas de festa junina é muito padrão. Geralmente é uma blusinha de modelo igual para todo mundo, no máximo tem um babadinho na manga ou aquela gola. Para as mulheres geralmente é aquelas blusas que amarram na cintura e tá tudo bem, não é feio, mas todo mundo usa. Então pensa o quão seria mais vantajoso você ter uma roupa diferente de todo mundo, mas sem estar desfocando demais da ocasião. Então uma dica interessante é pensar nos recortes que você gosta de usar e adaptar para a festa junina. Esses tecidos que a gente vê na festa junina, eles são bem acessíveis, vende em todo lugar e tem um preço muito bom. E são coisas que dá para você usar a vida toda. É só realmente saber o momento certo. Então, às vezes, um xadrez mais delicado, uma estampa bonitinha, ou até mesmo cores legais, porque você não precisa necessariamente estar usando uma estampa para estar dentro da festa junina. Tem muitas cores e muitos tecidos que remetem à festa junina.
O jeans é um deles, mas se você não gostar de jeans, tem também as transparências, os tules. Tudo isso são tecidos que ficam muito bonitos dentro da festa junina. Então, aquelas sainhas que tá super em alta a gente usar com uma blusa mais arrumadinha para festas juninas. Se você não gostar daquela saia toda estampada, porque também tem muito essa questão de gosto, nem sempre a pessoa gosta daquele excesso de cor, daquele excesso de estampa. Se você acha que não combina com você e você não quer usar, você pode facilmente adaptar esse modelo que todo mundo usa para cores que você gosta. Então, se você usa mais preto, dá para facilmente fazer uma sainha de tule, só que arrumadinha, no preto, fica bem legal. Dá para fazer também com outras cores, como o azul, como o amarelo, que são cores que estão em alta atualmente. Usar na maquiagem e no sapato. Dentro desse contexto de festa junina, se usa muitas botas, aquelas de cano alto ou de cano baixo mesmo. Mas se você não gostar de bota, um salto também fica legal, um tênis. Você pode abusar dessas tendências, então pode colocar um detalhe em xadrez no sapato, no cabelo, ou até mesmo na bota. Se usa muito laço na bota e você não precisa estragar o seu sapato colando, você pode simplesmente dar um pontinho com a costura ou colocar aqueles alfinetes de segurança. Tudo isso são coisas que deixam acabamentos bem discretos e dá para você reutilizar depois sem estragar o seu calçado. Outra dica legal é seguir esses tutoriais que tem na internet. Na época de festa junina tem tutorial para tudo. Então, se você tem dificuldade, basta pesquisar. A internet está aí para isso, para te ajudar. Então, existe forma de customizar a sua roupa. Então, se você tem uma calça jeans que você há muito tempo não usa, mas que quer usar na festa junina, você pode cortar retalhos de tecido, até tecidos que você tem em casa mesmo, não precisa necessariamente comprar. Você pode reaproveitar outros tecidos, fazer recortes, colagens, costuras. Tem muita gente que gosta de colar porque fica mais seguro. Porém, caso você queira reaproveitar a roupa depois, colar não é uma boa opção. Então você pode simplesmente costurar, usar alfinete, de forma que fique bonito, mas que fique confortável também. Então dá para facilmente customizar coisas que você já tem. Tá super em alta jeans com brilho, então você pode comprar aquelas miçangas, aqueles brilhinhos em loja de armarinhos e você mesmo customizar a sua roupa. Não precisa necessariamente tá terceirizando esse trabalho, porque são coisas que dá pra gente fazer também. A maquiagem, ela também estabelece um padrão muito legal na festa junina. Então tem muito daquelas bandeirinha no rosto, blush marcado, pintinha. Essas tendências, todo ano a gente vê alguém usando, mas nem todo mundo gosta daquele excesso de blush ou daquele excesso de maquiagem. E tá tudo bem, tem muita maquiagem que fica bonita e fica legal para a festa junina, mas sem ser necessariamente aquele exagero. Então você pode ficar no básico também, uma maquiagem mais básica. Se você não gostar do blush marcado, não precisa usar. Não é isso que vai definir se você está caracterizado ou não. É justamente a questão de saber adaptar o seu estilo, o que as pessoas estão usando. Então, se você não gosta de uma maquiagem muito exagerada, você pode fazer algo mais básico. Sem ser aquelas pintinhas exageradas no rosto. Tem aquelas que são bem discretas, mas que fica legal, até porque sardinhas é muito lindo, tá super em alta usar sardinhas no rosto, até quem não tem fica desenhando no rosto, mas são aquelas mais discretas, mais desenhadas, bem bonitinhas mesmo. Você usar um delineado, tá super em alta delineado colorido, mas se você não gostar, você pode ficar no normal mesmo preto. Uma sombra mais delicada, só um brilhinho. O brilho ele não se limita ao carnaval, às vezes as pessoas querem usar brilho só na época do carnaval. E não precisa ser só assim, você pode usar de forma mais discreta, mais despojada também em outras épocas do ano, inclusive na festa junina. Então um glitter bem espalhado, uma maquiagem bem acabada, penteados também fica bem interessante para manter esse padrão. Uma dica legal é fazer penteados com tranças, mas não precisa ser aquela trança, duas partes no cabelo no meio e aquelas duas tranças que convenhamos que já está bem fora de moda. Mas um penteado bem acabado, com uma trança na lateral, ou o cabelo todo preso, os lacinhos que estão usando muito, ou até mesmo aquelas pedrinhas. Tudo isso, que são tendências de outras épocas do ano, dá pra gente colocar na festa junina. Basta adaptar. E as dicas foram basicamente essas. Espero que vocês tenham entendido como é que dá para adaptar tendências ao longo do ano para a festa junina. Fica bem interessante. Inclusive, se vocês usarem as nossas dicas
e montarem um look na festa junina e postarem nas redes sociais. Marquem a gente vai adorar ver. E fica tudo muito lindo e eu espero que vocês arrasem nos looks de vocês. E eu quero ver todos, porque eu amo ver look de festa junina. Principalmente das pessoas que usam as minhas dicas e estão arrasando nas roupas. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau, tchau!